Está começando o Virou uma Chave, o bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Oi, eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos. E eu sou a Vanessa Balsalobre. Quando você acorda, você já sabe como será seu dia? Tipo horários, compromissos e afazeres? Ou é daqueles que senta na cama, olha pra sua bagunça e pensa, e agora? Por onde eu começo? Hoje falaremos sobre como organizar a rotina. E eu não sou a pessoa mais ideal para começar falando nesse podcast, porque eu sou a pessoa mais desorganizada. Aliás, eu sou a virginiana mais desorganizada que existe na face da Terra. Muito prazer. Esse é um episódio ou é um grito de socorro? Eu acho que pode ser ambos. Porque pra mim tá sendo um grito de socorro. E aí, a gente tem algum podcaster nessa sala organizado? Ela apareceu! Suzaninha! Hoje a fala é sua. Bom, vamos lá. Eu me considero uma pessoa organizada num geral, assim, com os compromissos, né? Mas a minha vida mudou em 2021, quando eu tive pela primeira vez um planner. E tem gente que não gosta, tem gente que prefere o aplicativo, o celular, essas coisas. Mas eu me dou muito bem com o planner. Enfim, no ano passado eu também usei muito, esse ano eu tenho um planner. E eu coloquei como rotina do domingo à noite, escrever a minha rotina no planner, da semana inteira. Então acho que essa é a minha primeira dica, organizar a semana num lugar que você consiga ver a semana inteira, lado a lado, todos os dias. E não assim, uma agenda que você vê só a segunda-feira e não vê a página de trás. Eu gosto do planner que tenha a semana numa única página, por isso, porque você consegue olhar. E isso é uma tendência minha, num geral, assim, quando eu olho no papel, a minha cabeça já se organiza, assim. Isso acontece com sentimentos também, às vezes. Tô, nossa, muito confusa, aí eu pego um papel, escrevo tudo e tal, aí dou uma acalmada. Tô confusa no que eu tô falando? Eu acho que você precisa explicar o que é planner. Gente, me perdoem. Um planner é uma agenda. Só que não é uma agenda... Aliás, existem vários tipos de planner, né? Pode ser um que a folha é só do dia. Pode ser que você só tenha a visão mensal. Então, numa página vai ter o mês inteiro. Ou semanal, vai ter o mês inteiro. Com data, sem data. Aí tem alguns que tem, assim, uma página de... A cada mês tem finanças. Aí você coloca tudo que você tem que pagar, tudo que você deve, tudo que você recebe. E é isso, depende do planner. Tem planners muito simples, que são só agendas mesmo, com a página... Tem um que é um caderninho e tem aqueles que você destaca a folha, né? Que você coloca a data, o mês, que tem os quadradinhos do mês. Sim. Aí você coloca as datas e destaca a folha. Tem uns sites que você consegue, assim, montar o planner do jeito que você quer, sabe? Então você coloca assim, nível de água do dia. Você personaliza no seu planner pra você conseguir anotar. O meu, assim, é simples. A minha necessidade é ter uma agenda mesmo, mas que seja semanal, que eu consiga enxergar a minha semana inteira. É isso, eu me organizo muito bem, assim, principalmente vendo a semana inteira no domingo à noite. Isso é um ritual, assim, pra mim. Começar a semana sem ter feito o meu planner me desorganiza mesmo. Parece que eu não sei o que vai acontecer e tudo mais. O primeiro ano que eu tive um planner, que foi 2021, a minha rotina tava enlouquecida. Então, né, tava em casa, mas eu tava trabalhando em mais de uma coisa, tendo, tipo, ensaio, mas aí também eu fazia produção, então tinha reunião de produção, reunião de ensaio. Aí, a hora que eu organizava para pedir notas fiscais, sabe? Tipo, eu anotava tudo no planner que eu precisava fazer naquele dia e isso me ajudou, assim, muito. E aí eu levei para os próximos anos, onde a minha rotina ficou mais organizada, num geral, porque agora é trabalho, academia, faculdade, mas aí eu consigo anotar coisas que eu preciso fazer, pendências desses itens que fazem parte da minha rotina principal, também coloco no planner. E outra coisa que eu faço muito, eu vou ficar falando mesmo monólogo? Não, eu tô já pensando no que eu vou fazer aqui. Tá. Anotando como organizar a nossa vida a partir desse dia. Outra coisa que me ajuda são alarmes do celular. Quando é um compromisso específico, por exemplo, fazer o post do Virou uma Chave e, enfim, que eu possa esquecer, eu coloco o alarme do celular com o título da atividade, assim, que eu preciso. E isso me ajuda muito. Deixa eu pensar em mais coisas, gente, que tem. Eu fico o dia inteiro fora de casa e uma outra coisa que me ajuda a organizar a minha rotina, pensando,
né, na minha estada na rua, é ter necessaire dentro da bolsa pra cada necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma necessaire de higiene, uma necessaire de remédios, uma necessaire de comida, e aí assim eu consigo só tirar o negócio da bolsa e não ficar catando. Eu já tô dando uma dica de organização de vida, né? Não só de Mas rotina. eu acho que é muito bom isso. É excelente. E, enfim, eu tenho isso, assim, separado. E eu faço isso até quando eu vou viajar também, assim, a minha mala, principalmente quando eu vou pra um lugar que tem muitas pessoas, que eu não vou viajar só com a minha família, assim, que eu preciso cuidar dos meus pertences, né, e fazer menos bagunça, assim. Eu não sou bagunceira em viagem nunca, tipo, eu pego, guardo na mala imediatamente, sabe? Outra coisa é organizar o look dentro de saquinhos. Então, tipo, eu penso a minha mala por look e não por, 3 blusinhas e 2 calças. Eu não. também. Então, eu organizo por look e aí eu guardo o look num saquinho. Então, se eu usei no dia 1, aquele saquinho é o saquinho da roupa suja já. E aí você já guarda, devolve na mala, pega do dia seguinte e tal, enfim. Suzana, eu estou mais apaixonada por você ainda. Eu não contava com isso. E a próxima vez que eu for viajar, eu vou te ligar, tá bem? Tá pra bom. você arrumar. Como que é personal organizer? Personal organizer, Nossa, porque muito bom. assim, eu levo 5 dias pra arrumar uma mala, olhando pra ela e sem... Bom, enfim, termina a sua explicação. Sobre malas, eu também, assim, chego da viagem, imediatamente eu desfaço a mala. A minha mala não fica uma semana A na minha minha fica casa. um mês. Eu Então, também não desfaço. fica. E isso, essa organização foi muito acentuada, potencializada, quando eu comecei a trabalhar dentro de um ateliê de arte, gente. Porque, assim, tem muito material, tem muita coisa. E, assim, se as coisas não estiverem setorizadas, etiquetadas, se você não souber onde tá cada coisa, a quantidade, não sei o quê, você fica louca e você trabalha muito mais cansado. Tipo, é muito mais cansativo o trabalho quando as coisas ficam bagunçadas. E eu trouxe isso pra vida, assim, também. E teve um outro ponto que, durante a pandemia, o TikTok entregou pra mim uma moça que droba. Uma moça que dobra roupas. Vocês já Eu viram? adoro essas coisas Já de foram que nesse ensina a nicho do dobrar. TikTok? Eu não tenho TikTok, mas às vezes no Instagram aparece pra mim e eu fico me divertindo vendo as pessoas dobrando coisas, mas nunca aprendo. A única coisa que eu aprendi a dobrar foi lençol de elástico, a parte de baixo do lençol de elástico. Assim, eu me acho uma gênia porque eu sei dobrar a parte de baixo. Não fica perfeito, óbvio, mas eu acho incrível. Eu adoro quando eu vou dobrar, só dobrar também, é a única coisa. Eu acho divertido porque eu aprendi. Guardar, lavar, colocar na cama, qualquer outra coisa eu detesto, mas a parte de dobrar agora eu adoro porque eu me acho genial conseguindo dobrar um lençol de elástico. A minha gaveta de camisetas é toda dobrada com camisetas na casinha, que ela ensina a colocar tudo na casinha. A de rolinho assim? Meu, é na casinha. Você dobra e aí vai sobrar uma parte da camiseta que você consegue guardar ela inteira dentro dela mesma. E você consegue fazer isso com várias roupas, com calça, com pijama, tipo 2 peças. Você consegue virar um bolinho único e ocupar menos espaço no seu guarda-roupa, enfim. Agora eu tô achando um pouquinho louca, porque a minha gaveta é organizada por cor. Ai, gente, vou parar. Gente, eu tô achando mágico isso. Meu sonho era ser você. Meu sonho é ser você quando eu crescer, isso. Mas voltando pra rotina, acho que eu falei o que eu faço, assim, num geral. Que as bolsas dentro da bolsa ajudam também. E planner, organizar a rotina no domingo à noite. E qual foi a outra coisa? Alarmes. Acho que de rotina é isso, assim. Pra mim, funciona fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia. Vamos supor que eu tenho que responder, sei lá, 5 e-mails, fazer alguma coisa no Canva. Então eu vou anotando. Mas você anota no celular ou no papel? Eu anoto no bloco de notas do celular, vou anotando tudo que eu tenho que fazer. Sei lá, uma lista de 12 coisas. Só que aí quando você faz, você apaga ou você coloca um check na frente? Eu coloco um emoji. Ai, eu também, porque é muito prazeroso quando você faz alguma coisa. Eu não Exato. consigo, eu deixo a minha lista lá com aquele checkzinho verde, porque eu olho e falo, olha quantas coisas eu já fiz. Sim, eu faço isso, mas eu não coloco só o verde. Então eu coloco, sei lá, um coração rosa, uma carinha. Você reage à sua própria Isso, atividade. eu vou colocando os Tipo, esse foi emojizinhos. demais, arrasei. Aí no fim do dia, o que eu consegui, vamos supor que ficou faltando, sei lá, 3 itens ali da lista. Aí eu apago todos que estão ticados e deixo ali pra outro dia, né? Pro próximo dia. Isso funciona muito pra mim quando eu quero, tipo, organizar o dia que tem muita coisa pra fazer. Mas você coloca na ordem das coisas que você vai fazer ou aleatório? Geralmente eu coloco na ordem do que... Não na ordem de que eu acho que é prioridade. Uhum. Às vezes muda, né?
Porque às vezes fala, não, mas agora já tem que já fazer isso, então eu vou lá e faço. Isso funciona muito pra mim. E despertador. Despertador funciona, assim, muito. Pros posts do Virou uma Chave, ou tem que fazer alguma coisa que não pode, sei lá, passar da meia-noite. Tomar um remédio. Eu tenho horário de tomar um remédio. Então, até meu sobrinho já sabe que 10h30 da manhã, a hora que desperta meu celular, ele fala, hora do remédio, né, tchurê? Aí ele já sabe também. Então, tem tudo que eu não posso esquecer de jeito nenhum, eu coloco o despertador. Isso me ajuda muito, muito, muito. E o que você falou de arrumar mala e fazer o look, eu faço muito isso. Tipo assim, eu já sei a roupa que eu vou vestir, tipo assim, o look, coloco antes de montar na mala, eu coloco a roupa, vai ser esse colar com essas shorts, coloco. Ficou bom? Ficou bom. Eu tiro, dobro e coloco na mala. E aí, eu sempre penso assim depois. Tá, esse shorts combina com aquela blusa que é do outro look. Se caso eu acordar e quiser trocar... Uma roupinha simples. Se eu quiser fazer a mudança de look, esse look conversa com aquele, então eu posso trocar as camisetas, posso trocar isso, posso trocar aquilo, mas geralmente eu coloco toda a roupa, sei o colar, sei o tênis que vai ser, sei tudo. Mas não tem uma opção assim, caso faça frio, faça calor? Sempre vai ter essa opção. Se fizer frio, se não pode levar muita coisa na mala, aí vai ser peças coringas. Então, preto, jaqueta jeans. Exato. Preto e jaqueta jeans vai combinar com tudo? Ótimo. Eu me ferro nessa hora, porque eu tô com essa daqui é maravilhosa, mas aí se fizer frio, nada vai combinar com essa, então eu preciso de outra coisa. Mas aí que vem as peças coringas. Sempre tem que ter uma peça coringa ali que ela vai ficar boa com alguma coisa. Isso é muito, muito importante pro look. Gosto. Eu só quero fazer um PS aqui, tá? Que eu fiz toda uma propaganda de organização, mas o meu quarto é bagunçado, tá? Eu sei, assim, os processos de organizar, mas a manutenção, mais ou menos. Mas o guarda-roupa é arrumado? Por 3 dias, quando eu arrumo. E, enfim, depois ele vai ficando. Mas a gaveta de blusas eu tenho orgulho. Ela é arrumada. Por cor. Por cor. Eu também tinha isso de arrumar. Depois que a gente começou a morar junto, eu e o Di, aí eu meio que me libertei ou abri mão de colocar na ordem de cores. Acho que abriu mão. E aí, então, agora não é mais em ordem de cores. Mas você quer aleatórias. contar por que você abriu mão, assim? Aconteceu alguma coisa? Não, é que, tipo assim, o Di nossas roupas ficam juntas. Ficam juntas? Vocês trocam? Vocês usam a mesma roupa, assim? Muito pouco. Mas de vez em quando. a gente empresta roupa um pro outro. Sim. Não, sim. Não, uma camiseta ou outra e tal, mas eu não caibo na sua calça. Não, calça não, mas geralmente camiseta. Camiseta. Jaqueta. Jaqueta. De E frio. o pé, é o mesmo tamanho? Dá pra trocar também. Meias, sapatos. Dá pra trocar, dá pra usar meia, dá pra usar sapato e tal. Mas aí você não organiza por cor e aí o Lê desencanou. Não, é porque eu acho... Qual é o meu problema com a organização? Eu acho que eu tenho muitas coisas pra fazer e eu sou uma pessoa muito... Eu tenho muitas ideias. Então, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E essas ideias vão se acumulando e eu começo a fazer muitas coisas. E quando eu tô fazendo muita coisa, é sempre a urgência. Então, o que eu tenho que entregar hoje? Hoje eu preciso pagar a conta de luz, IPTU e tal. Então, essa é a prioridade de hoje. Então, eu vou pensar, sei lá, no tema do podcast amanhã. Não vai dar tempo hoje. Então, hoje é o dia do podcast. Vou pensar no podcast. Amanhã eu tenho que entregar a revisão do meu livro. Então, eu sempre sinto que eu não tô olhando pro horizonte com um monte de tarefas. As tarefas estão vindo como uma onda, sempre me afogando e eu tô ali me debatendo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que é muito ruim pra mim como artista, porque assim, significa que meus projetos porque assim, pra você escrever um livro, pra escrever uma peça, você precisa de a gente falou isso em algum momento, num dos episódios a gente precisa de ócio criativo, a gente precisa de tempo pra que aquela ideia vá sedimentando, que você fique depurando a ideia. E esse tempo, às vezes, a gente não tem. A gente tem que ali, de repente, aparecer
Ontem mesmo eu tinha um planejamento, apareceu uma oportunidade da gente ir num evento, então a nossa tarde, nossa noite foi para ir num trabalho. Então, o que eu tinha organizado para fazer ontem, eu vou fazer na quinta-feira, porque hoje eu já... Então, essa coisa do tempo e me atropelando me deixa sempre muito ansioso e às vezes eu não aproveito os pequenos momentos, assim. Eu tô aqui, mas já tô pensando, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. E eu não vejo esse horizonte de planejamento. Não preciso me preocupar com isso. Isso eu vou fazer na quarta-feira, dia 18, dia 25. Não, eu tô preocupado com o amanhã, assim, porque eu sou muito certinho nos horários, então eu sempre entrego tudo. Mas é isso, essa sensação de estar sempre sendo atropelado, e a gente acha que eu pelo menos acabo procrastinando com as coisas que são sonhos, mas que não é uma emergência, né? Então eu procrastino bastante também. Eu ia perguntar, você foi falando se você se sentia ansioso quando você tá fazendo uma tarefa, você tá pensando na outra, porque isso foi uma coisa que mudou muito no ano passado, porque eu percebi que quando eu estava em um compromisso, a minha cabeça não tava pensando em mais nenhum outro. E isso é muito importante, assim, não acontece sempre, mas faz muita diferença pra rotina ficar menos pesada do que ela já é, assim. E eu anotei aqui, né, na minha cola de pensamento sobre esse tema, eu coloquei presença sem ansiedade, que é uma elevação, assim, né, espiritual, de conseguir, não sei. Eu acho que você deu uma dica muito boa, que é setorizar a vida. Setorizar, falar assim, eu vou trabalhar, por exemplo, a gente tem o Sabe Aquela Cena, eu tenho o podcast, tenho o meu livro, então se eu acordo num dia e falar assim, meu Deus, eu tenho que resolver as questões com a editora, eu tenho que resolver as coisas do Sabe Aquela Cena, eu tenho que resolver as coisas do podcast, eu tenho que resolver as coisas da casa, fica tudo muito, muito grande, né? Uhum. E aí quando você vai setorizando e você descobre que de repente naquele setor você tem 3 itens pra praticar, né? Você não tem 8.000. E pensando na sua rotina, talvez você poderia criar horários fixos, sabe? Compromissos, assim. O Sabe Aquela Cena é de manhã. Os livros, os roteiros, enfim, são depois do almoço. Ou, enfim, colocar horários para os seus compromissos de cada coisa ser resolvido. Porque aí as coisas não se atravessam, sabe? Assim, não se atropelam. Não sei, pensei agora. É uma boa. É uma boa. Tem a ver, setorizar mesmo, né? Mas, e como um horário, né? Um momento do dia. Que aí você vai até associar, assim, aos poucos da sua cabeça, de noite não vai pensar no Sabe Aquela Cena. De noite vai só pensar no livro, sei lá, que é o tempo que você vai já mais, sabe, que você já tá desligando o seu corpo. Não sei qual é a minha cabeça, como é que tá assim. Não faz sentido, eu acho, esse horário que eu arrumei, mas, né, você entendeu o que eu quis dizer. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu detesto rotina. Eu acho o máximo a nossa profissão porque ela é muito maluca e um dia você tá trabalhando durante o dia, outro dia você tá trabalhando durante a madrugada, outro dia você não trabalha e o outro dia você trabalha o triplo do que você deveria trabalhar no que tange a sua saúde, no que pode ser saudável pra você. Mas ao mesmo tempo, isso me prejudica muito e sempre me prejudicou. Então, assim, desde muito tempo fazendo terapia, eu lembro que tinha uma época que a minha psicóloga falou assim pra mim, você precisa escrever bem grande numa cartolina, numa folha de papel, a palavra disciplina e colar no teto da sua, tipo, em cima da sua cama pra ser a primeira coisa que você abrir o olho, o que você vai ver é essa palavra, pra você ter consciência disso. Fiz isso durante muito tempo, nunca adiantou. Eu achei que ela ia falar, foi realmente transformador. Não, mas então, eu acho que hoje em dia eu estou compreendendo o porquê dessas falhas na minha disciplina. Porque, enfim, conversando com o meu médico, entendi que o lance do TDAH, eu nunca sei falar, TDAH, é algo que me atormenta. Então, eu entendi por que eu funciono assim. Então, por mais que eu esteja listando os meus afazeres, eu fico igual o Diogo, só que multiplicado por 10. Porque eu sei que tá escrito, eu fico lendo, tipo, eu tenho que fazer isso. Tá, mas que hora que eu vou fazer isso? Então posso fazer isso, essa hora, isso. Eu fico planejando tudo na minha cabeça, só que eu não consigo sair do lugar. Então eu fico pirando naquilo, e aí eu falo, de repente, não, agora eu vou começar. Aí eu começo a fazer uma coisa, assim,
a mínima distração me ferra, porque se eu comecei a escrever um projeto, só que aí, de repente, eu preciso fazer xixi, aí eu vou fazer xixi, aí eu passo pela sala e vejo que tem uma coisa desorganizada, aí eu pego e organizo. E na hora que eu vou guardar uma coisa que tá ali na sala, eu passei pela cozinha e vi que eu precisava lavar uma louça. E aí, a hora que eu começo a lavar a louça, eu lembro que eu não almocei. Então, assim, e aí eu vou passando por várias etapas e eu não consigo terminar nada. Então, e aí quando eu vejo o dia acabou e eu não... Esses dias que você não tem uma rotina, né? De coisas pra sair. Tipo, você não tem uma reunião, você não tem um trabalho com horário marcado, não tem... Então, por exemplo, no episódio de atividades físicas, a gente falando sobre academia, uma coisa que me prejudica completamente. A academia não tem um horário fixo. Então, eu sei que eu posso ir pra academia o dia inteiro. Ela tá lá, me esperando. Então, eu acordo e falo, putz, mas tá, eu tenho outra coisa pra fazer. Então, eu vou na hora do almoço. Ah, mas na hora do almoço comecei a fazer outra coisa. Então, eu vou à tarde. Ah, mas à tarde, não sei o que, então eu vou à noite. À noite, eu tô com preguiça, aí eu não vou. A minha dica já é primeira coisa do dia. Tem que ser a primeira coisa do dia. Aí eu cheguei à conclusão que exercício físico tem que ser a primeira coisa do dia. Porque senão você não tem pique. E porque também, senão, tudo vai entrar na frente. Exatamente. Tipo, todas as coisas vão entrar na frente. E a atividade física vai ser por 1 hora. É controlado. É 40 minutos. É um tempo controlado. Então, é isso. A minha... Não, te e é ouvindo maravilhoso. É isso. Então, só que eu preciso de alguém pra me empurrar. Então, eu falava, Rafa, me ajuda, me chama pra isso. Só que ele queria ir à noite, pra ele funcionava à noite. E aí, eu não queria à noite, eu já tava morta. Só que aí ele chegava no pique da academia e, vamos ver um filme, vamos fazer... Aí a gente estendia madrugada adentro pra fazer as coisas. E aí, depois, no dia seguinte, o que? Eu não consigo acordar. Então, assim, vira uma bagunça. Então, eu tenho muita saudade de quando eu ia pra escola de manhã. E aí, fazia tudo de manhã e à tarde tinha tudo os horários, sei lá, do inglês, o horário do não sei o que lá. Tudo bonitinho, assim, porque isso me ajudava. Eu entendi que eu preciso disso. E se a gente tá, sei lá, ensaiando uma peça, então tem todo dia, naquele horário você vai e ensaia a peça, todo dia. Então, por exemplo, eu amo a quarta-feira porque eu sei que nessa minha rotina do momento é uma coisa fixa. Porque ultimamente nem minha fono tá fixa, nem, tipo, nada do que eu tô fazendo tem um horário fixo que não pode ser mudado de jeito nenhum. Então, é uma terapia que eu mudo, é a fono que eu mudo, é o ensaio que eu consigo remanejar. Então, assim, e as apresentações da peça que eu tô fazendo, elas não é temporada, final de semana. Então, tem 2 apresentações na segunda, aí 2 apresentações na quinta, aí na próxima semana não tem nenhuma. E aí na outra tem segunda, quinta e sexta. Então, isso é muito, muito maluco. A minha cabeça se perde e é muito difícil pra mim. É um desabafo. Sim. Isso que você falou da infância, né, de querer que tivesse só escola e as coisas e tal. Para as crianças é muito importante ter rotina, porque senão eles se desorganizam literalmente, assim, emocionalmente. E aí as crianças que têm questões emocionais e cognitivas, enfim, né, crianças autistas, com TDAH e outras coisas, a rotina é, tipo, a coisa mais importante. Mais importante. Eu já tive contato com um aluno que, assim, se ele comia num lugar diferente, ele ficava mal o dia inteiro. Então, a rotina é uma coisa muito importante mesmo. Por mais que eu odeio rotina. Você começou falando assim, Sim. que você odeia rotina. Mas que, assim, ainda que na falta de rotina, encontrar um fio condutor, assim, sabe, pra cada dia. Porque senão, eu falo isso sempre, assim, nas aulas. Quando as crianças não sabem o que vai acontecer, elas gastam energia tentando entender o que tá acontecendo. Boa. Então, tipo, quando você não sabe o que vai acontecer no seu dia, na sua rotina, não sei o quê, você vai gastar energia querendo organizar. Então, uma coisa que a gente faz com as crianças, né, assim, com algumas crianças, é ter uma imagem mesmo, uma lousa, sabe assim? Talvez pra você funcione isso, assim, de ter uma lousa que você acorda e escreve o que você vai fazendo. Eu comprei um planner de imã de geladeira. Eu sei como é. Tentei fazer. Eu comprei físico. Eu sempre tive agenda. Eu detesto fazer no celular. Eu gosto de uma coisa que eu pego o lápis e escrevo. Pego a caneta e escrevo, porque eu sinto aquilo fica ali pra mim guardado. Mas ainda assim, eu consigo mentalmente, no papel, organizar. Porém,
na hora de viver, eu não consigo, eu travo, eu vou fazer outra coisa, enfim, é tudo muito confuso e muito difícil pra mim. Essa organização eu entendo mentalmente como deve ser feito, sempre procuro escrever, porque, enfim, na terapia é sempre assim, Vanessa, escreve, organiza, não coloca muitas metas pro mesmo dia, porque você vai encher, vai querer dar conta de tudo e não vai dar conta de nada. Então, é muito maluco, mas às vezes eu queria uma pessoa do meu lado que falasse, agora respira, agora bebe água. É um personal life. Agora uma pergunta de terapeuta aqui. Vai lá. Você começou falando, eu odeio rotina. Você gosta dessa confusão, assim, também? Tipo, dessa coisa dos compromissos não serem... Eu acho que eu pensava que não ter uma rotina fixa seria mais libertador pra mim, porque aí eu posso ter um dia que eu vou encontrar meus amigos, ter um dia que eu vou só assistir uma série que vai ser um estudo pra mim, ter um dia que eu vou parar e ler um livro o dia inteiro e vou gravar tal coisa. Então, assim, eu achava que isso seria libertador. Porém, isso acaba me aprisionando, porque se eu tenho uma rotina e tudo organizado, eu vou ter a liberdade nos entres, né? Então, se aqui tá tudo organizado, eu consigo fazer isso e aí fico livre para fazer as outras coisas. Mas aí, como eu não consigo dar conta do que tem que ser feito, eu me aprisiono na falta da rotina. E aí isso vai acumulando e eu, enfim, chego atrasada nos lugares, vocês bem sabem, as pessoas estão acostumadas comigo. Eu acho legal? Não, eu me sinto envergonhada, porque o Rafael fala assim pra mim, vamos almoçar nos meus pais. E aí, quanto mais tempo eu tenho, mais eu demoro. Ele fala assim, mas você tá se arrumando, você não para, você não fica pronta nunca. Eu falei, enquanto eu tiver um tempo, eu vou arrumar uma coisa pra eu fazer. A ponto de não ter nada pra fazer, eu falei, eu vou fazer cacho no meu cabelo. Tava um tempo sobrando, e aí eu atraso. Olha a loucura. Eu chamo de, tô me atrasando com calma. Atraso com calma, eu atraso com bastante calma. Tô me atrasando com calma. Quando, tipo assim, eu sei que eu tenho 2 horas pra ficar pronta. Deu? Não, tudo bem, ainda dá. Aí, de repente, faltam 15 minutos. Porque 2 horas é um baita tempo. Você pode fazer muita coisa em 2 horas. Mas, tipo, isso só acontece quando eu vou sair pra festas, assim, sabe? Aí eu me atraso com calma. Mas pra rotina, não, assim... É que eu não tenho nem tempo de me atrasar com calma, porque acordar e sair de casa, sabe? Assim, então não dá tempo. E eu fiz essa pergunta porque eu imaginei que a resposta ia ser por esse caminho, assim. Porque quando eu tava pra decidir minha profissão, assim, sabe? Eu ficava, se eu trabalhar das 8 às 5, minha vida fracassou, sabe? Tipo, se eu trabalhar no escritório das 8 às 5, é porque eu fui um fracasso. E, tipo, de certa forma, ter os compromissos organizados traz paz, assim, sabe? E eu tenho percebido cada vez mais, assim, que essa coisa, né, do ser artista, que a gente tá sempre com trabalhos picados, assim, faz a gente gastar muita energia mesmo. E aí, isso que você falou, assim, sobre as brechas, é isso mesmo, assim. Eu ia falar que desse negócio de rotina das 8 às 6, quando eu tinha essa rotina, era extremamente desgastante, porque você sabe tudo que vai acontecer. Então, eu trabalhava no financeiro de uma empresa. Então, eu sabia como era a segunda-feira. Todas as segundas-feiras são iguais. Por mais que mude um perrengue aqui ou outro ali, elas são iguais. Então, a terça-feira, todos os dias, eles são iguais, mas não é que assim, a terça é igual à segunda, não. A segunda é um dia muito específico, a terça é outro, a quarta... Então, a sexta-feira, que é pagar todas as contas do sexta, sábado e domingo, ela tem um peso da sexta-feira. Então, a quinta-feira tem um peso da quinta-feira, que é diferente da sexta. Então, tudo. Vai ter o feriado. Todos os feriados são iguais. Então... É pouco criativo, né? Hã? É pouco criativo. É zero criativo. Isso me sufocava muito, porque assim, você vai já tipo, hoje é terça-feira, vai acontecer Você chega isso. querendo ir embora, né? Você já sabe tudo que vai acontecer no dia. É exatamente tudo igual. Tudo igual. Não, isso é horrível. Só pra me defender, eu não tava querendo dizer que a gente tem que trabalhar das 8 às 5, mas, tipo, o Di pode estabelecer uma rotina com 3 focos de trabalho artísticos dentro de um tempo. Foi só... Não, eu só tava falando... Não, o que eu tava falando é realmente da rotina, tipo, jornada de trabalho. Sim. Não, mas pode ser de manhã a internet, de tarde o teatro, de noite o cinema e na brecha das 5 às 6 é hora de pagar a conta, resolver o problema da casa, fazer compra de mercado. Sim. Mas meio que isso. Se você tiver um mínimo de organização, eu acho que a rotina pode ser essa organização.
Não que seja uma rotina de trabalho de horário sempre a mesma coisa, mas você conseguir colocar no seu dia, por exemplo, o horário do seu estudo, o horário de você entregar o trabalho, o horário de fazer uma reunião, o horário de escrever o projeto e o horário de passear com a cachorra. Coitada, que sofre com a minha falta de O horário rotina, da atividade física pra juntar com um outro podcast que a gente já fez. Exatamente. É porque uma coisa também, que a palavra rotina, ela já tem um tom monótono. Chato, é igual assim, o namoro caiu na rotina, o relacionamento caiu na rotina. Só que a rotina tem a ver com dinâmica do seu dia. Então, ela pode mudar, ela pode, ser reorganizada. Eu acho que olhar pra rotina como organização é um caminho pra não ficar pensando que se os dias forem parecidos, que nem é isso. A rotina não tem a ver com o dia ser igual. Tem a ver com você saber o que vai acontecer. Assim. Eu acho que é mais a ver com disciplina, que era o que a minha psicóloga tentava me explicar. E eu, como atriz, devia compreender, né? Porque eu acho que a nossa profissão exige muita disciplina. Se a gente não tem disciplina, a gente se ferra. E é onde eu esbarro nas minhas dificuldades. Com essa coisa de disciplina e, enfim, eu entendi. Agora que eu entendi que eu tenho essa questão de funcionamento do cérebro e que isso me prejudica muito, minha meta é encontrar caminhos para driblar esse tipo de problema que me faz procrastinar, que me faz travar, que me faz empacar, que é trazer a Suzana para minha vida o dia inteiro para eu conseguir me organizar, assim. Ela me fala tudo que eu tenho que fazer e eu obedeço. Eu ia perguntar se eu conseguisse ser a coach que eu me propus no início do episódio. Sim, e eu vou setorizar a minha vida. Então, eu vou setorizar mesmo os horários mesmo. Eu acordei, então... Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, o podcast vai ser o meu trabalho da manhã, nas terças e quintas. O Sabe Aquelas Cenas são minhas tardes, todos os dias. Eu posso trabalhar meus livros nas segundas, quartas e sextas de manhã. E encontrando um horário... Eu gosto muito de correr no final da tarde. Me dá um... Desliga. Me dá um desligue, assim. E sabendo que daí, a partir dali, das 5h15, eu posso sair pra correr. Então, eu vou ter ali das 9 às 5, tem o trabalho, tem a hora do almoço, mas eu vou me organizar pra isso. Até se aparecer evento, algum trabalho que eu precise realizar, eu sei como realocar o tempo e eu vou entender melhor o quanto tempo cada coisa me consome, cada coisa dura pra fazer. Tá anotado aqui pro meu... eu vou ter um planner também. Achei sucesso. Porque as coisas, elas ocupam muito mais a nossa cabeça do que elas realmente são, assim. Elas parecem muito maiores quando a gente não resolve. Então, enfim, acho que vai ser bom, assim. Me ajudou a ficar menos ansiosa, o que eu falei sobre a presença. Eu espero que funcione pra vocês, gente. E, gente, um adendo. A roupa não estar na cor não é uma questão pra mim, tá? Tá tudo certo. Não é uma DR, gente. Não é tipo assim, porque tem gente que gosta, né? E tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem também não estar na ordem de cores. Mas posso falar? Isso é legal, isso acho que ajuda na dinâmica da organização da vida. Porque aí você já sabe onde as coisas estão. Por exemplo, o meu armário é muito bagunçado, eu já tentei fazer isso. Mas assim... Enfim, eu vou tentar de novo, eu juro que eu vou tentar. Mas se você sabe onde é que tá aquilo, a cor tá ali, você não perde tempo procurando. Sim. Então, não é uma crítica, eu acho legal quem faz isso. Eu morro de inveja, pra ser sincera. Eu tentei, por exemplo, organizar as bolsinhas dentro da minha bolsa, porque minha bolsa sempre foi uma grande zona. Mas aí eu começo a trocar as coisas de lugar. Aí uma coisa que eu procurei numa bolsinha tava na outra bolsinha e eu já começo a fazer uma bagunça dentro da minha organização. Olha que fácil ser eu, gente. É muito legal. Bom, gente, eu acho que, assim, depois dessa aula de Suzana e de Leandro de organização, eu e o Di temos uma meta. De repente a gente grava um próximo episódio pra dizer se a gente conseguiu ou não. Ai, que horror! Não, eu não quero fazer isso. Não vou comprometer. Vamos com calma. Não vou prometer o que eu não posso cumprir. Eu cumprirei, mas, assim, sem pressão. E o nosso podcast está chegando no fim, mas antes, toda semana a gente dá uma dica, né? E esse é o quadro Destranca uma Dica.
A dica que eu vou destrancar essa semana é uma hamburgueria, ela chama Castro Burger. O nome dela é inspirado em uma rua de São Francisco. Tem o nome dela também vem carregado da revolta de Stonewall. E é muito gostoso os lanches de lá. Vale muito a pena ir na Castro Burger. Eu quero indicar uma série que eu estou viciado. Quando entrar esse podcast no ar, talvez ela já esteja bem no finzinho, porque tá na última temporada, que se chama Succession. Você roubou a minha dica. Sério? Sério. Não acredito! Você tá viciado em Succession também? Viciada e desesperada pra começar a próxima temporada, e que começou já, mas eu ainda só assisti o primeiro episódio, mas é muito viciante. Gente, é uma série, assim, da HBO. É muito, muito boa. É um dos melhores textos que eu já vi. Os atores são maravilhosos e mostra um mundo, assim, muito distante do nosso, que é o mundo de bilionários. E é muito legal. Distante. E, assim, é muito legal ver bilionários se fudendo. E assim, as tramas familiares, elas são extremamente complexas. Elas giram em torno da sucessão de um magnata das telecomunicações dos Estados Unidos. E vale muito a pena assistir Succession. Onde tá? HBO Max. E como o Diogo roubou a dica que eu ia destrancar, passamos para a Suzana. Dica dupla. Dica dupla, é isso aí. A minha dica da semana é uma marca de roupa online, que se chama Little Joe. O @ é Little Joe Style. E as artes são camisetas... Aliás, tem tudo na loja, né? Tem camiseta, moletom, óculos, tênis. É uma loja com tudo feito 100% no Brasil. As estampas, os desenhos das camisetas, eles são autorais. O Carlos, que é o dono da marca, ele cria todas essas estampas. E o Joe é o cachorro dele. Ele é o logo da marca, né? E aparece na maioria das artes. Então, enfim, as estampas são muito legais. E a qualidade é muito boa. Quando chega na sua casa, vem adesivos, a caixa é muito legal, enfim. Vale a pena conhecer, entrar no site e ver se você se interessa por alguma coisa, porque tem muita coisa bonita. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente neste episódio. Indique para seus amigos, para os seus familiares. Tem alguma dica pra gente? Manda lá no direct. @virou-uma-chave no Instagram. É isso. Obrigado, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Beijo, tchau.